Bom, então vamos, realizar a apresentação do nossa socialização do estágio. O meu nome é Yuri Sullivan Teixeira de Macedo e a nossa disciplina é o estágio curricular obrigatório 1. A nossa área de concentração foi abordada foi educação ambiental e a nossa temática ali escolhida foi temática ambiental no ensino de química. Como justificativa ali, né? O nosso tema abordado, ele foi escolhido para ressaltar a importância do meio ambiente, pois o mesmo ele é essencial à nossa sobrevivência. Lembrando que o meio ambiente ele é o conjunto dos elementos naturais e os recursos do nosso planeta Terra, não somente para o ser humano, mas para todas as fontes de vida, seja do reino da microbiologia, das bactérias, dos fungos, dos protozoários, dos demais animais selvagens, aquários, marinhos, seja das aves, das plantas. Então, o meio ambiente ele é importante para a sobrevivência de todas as formas de vida no nosso planeta. Sendo assim, tão importante, mesmo assim, o ser humano ainda consegue ser o principal poluidor desse planeta, causando diversos problemas ambientais para o mesmo. Uh, os nossos objetivos para essa apresentação seria formular uma educação ambiental efetiva, utilizando das escolas como uma ferramenta, sendo que sendo que desde que os jovens, desde que a população inserida nas escolas, ela faça parte dessa educação ambiental, ela aprenda, ela tenha o conhecimento necessário para essa educação ambiental, ela vai saber lá na frente, quando ela tiver mais velha, ela vai saber lidar com os problemas atuais, ela vai ter um entendimento melhor sobre o que é educação ambiental e como nós devemos nos portar referente à natureza. A educação ambiental surgindo, como uma das melhores armas para nós utilizarmos junto à sustentabilidade, para nós chegarmos à nossa sustentabilidade, sempre nos preocupando também com a vida das futuras gerações, pois os recursos do nosso planeta Terra eles são finitos, então eles acabam. Então, numa tragédia que seria o fim desses recursos naturais, não viria a acontecer agora, mas sim nas futuras gerações. Então, nós devemos desde já iniciar boas práticas de preservação da natureza junto ao meio ambiente, para nos preocupando com a vida das futuras gerações. Nós também temos como objetivo uh, a criação de diretrizes para boas práticas com a natureza, a formação, de uma população, de um agente transformador, de um ser crítico, sendo capaz de identificar os problemas e saber como lidar com eles, entender como que nós devemos nos portar em cada tipo de situação, sempre nos preocupando com o meio ambiente e com a natureza. Então, seria a formação de uma população mais crítica para esses assuntos. E também um dos nossos objetivos seria a criação de políticas públicas sustentáveis, seja com criação de leis para punição para crimes ambientais, uma fiscalização mais forte em cima das empresas, das indústrias, que também são uma das grandes poluidoras do planeta. Então, esses seriam alguns dos objetivos mais específicos para a nossa apresentação. Nossa fundamentação teórica, dentro da temática ambiental no ensino de química, a nossa área de concentração foi escolhida foi o desenvolvimento da consciência crítica do homem junto à natureza. É aquilo que a gente está falando ali nos objetivos, que seria uma criação, um desenvolvimento de um ser humano diferente, sendo capaz de manter uma criticidade, um ser mais pensante para frente a relações
de problemas ambientais do futuro, ele ser capaz de tomar uma atitude, seja com pequenas atitudes, ou seja uma criação de algo maior, para a gente conseguir demandar esses problemas. Então, um assunto bem importante, né? Sendo a educação ambiental inserida nas escolas, a gente vai estar trabalhando numa população mais consciente, mais crítica, mais capaz de lá na frente, lá no futuro, poder desenvolver melhor suas habilidades a fim de conseguirmos então combater esses problemas ambientais, reduzindo eles do nosso planeta. Nossa principal fonte de pesquisa no nosso trabalho foi a Carta de Belgrado, que é um documento que surgiu da Conferência Internacional de Educação Ambiental, que ocorreu no ano de 1975, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Essa conferência, ela foi um marco no desenvolvimento da educação ambiental em nível internacional. Ela foi mais uma, né, conferência, tiveram diversas ao longo dos anos, mas essa conferência em específico, ela estabeleceu princípios e objetivos fundamentais para a educação ambiental. Também nos apresentou a importância desse tipo de educação para enfrentarmos nossos desafios. Ou seja, lá atrás, lá por meados de 1975, já foi observado, né, mudanças climáticas, mudanças com a natureza que fizeram os países da época se juntarem e realizar essas conferências a fim de manter objetivos de um bom senso para todos de uma preservação do nosso ambiente, né? Então foi mais um aí das conferências que aconteceram a fim de preservação do nosso meio ambiente. Lá atrás eles já estavam percebendo essas mudanças. Essas mudanças elas se iniciaram há muito tempo atrás, lá com o aumento da população. Então, com uma população maior, foi nos obrigado a manter métodos para alimentar essa população agora em maior número, onde houve um aumento gigantesco na agricultura e junto a isso se iniciaram os primeiros problemas ambientais que a gente pode estar citando no nosso marco da história, que com o aumento da agricultura se iniciaram ali o uso dos chamados defensores agrícolas, que são produtos químicos utilizados ali na agricultura, na lavoura, a fim de matar aqueles insetos, a fim de matar aquelas ervas daninhas que se alimentam e prejudicam na hora da colheita. Então, esses mesmos defensores agrícolas que ajudam no, na prática de agricultura, eles prejudicam o solo, eles prejudicam a solubilidade da água, eles prejudicam propriamente as propriedades dos alimentos em si, né, o uso extensivo de agrotóxicos, então eles são prejudiciais à nossa saúde. Então aí já se iniciaram alguns primeiros problemas ambientais que a gente tem ao longo da história. Outro marco também que se iniciaram vários outros tipos de problemas foi na era da Revolução Industrial, onde ocorreu inicialmente na Inglaterra, depois veio a partir para a Alemanha e outros países ricos da época, onde houve inicialmente ali, né, o desenvolvimento da máquina a vapor, abastecida por carvão, causando aquela fumaça preta, causando poluição na nossa camada de ozônio, prejudicando no aquecimento global. Então, podemos citar aí dois marcos históricos gigantescos que se iniciaram lá atrás, há muitos anos, onde se iniciaram, né, os nossos problemas ambientais atuais. Na nossa metodologia do nosso estágio, nós tínhamos que apresentar somente as práticas de observação e entrevista, onde nós realizamos uma pesquisa de formato dissertativo, com uma coleta de dados qualitativos, sem interferência, né, na análise desses dados. A nossa, a nossa prática ali de observação, a gente precisava apresentar 15 horas, concluir, né, essas 15 horas. Nós dividimos essas 15 horas em 3 dias, fazendo então 5 horas
cada dia. Nós conseguíamos, né, para realizar essa prática de observação, a gente acompanhava a nossa professora regente na escola. Ela dava aula somente para ensino médio, e a gente acompanhava ela, ela dava aula para as turmas de primeiro e terceiro ano. Então a gente acompanhava ela nas suas aulas, nas turmas, a gente ficava sentado em uma classe somente fazendo observações. Essas observações que mais tarde viriam a ser utilizadas para realizar o roteiro de observação, né? E na prática de entrevista, a gente precisava apresentar 10 horas, nós dividimos em 2 dias, né, fazendo 5 horas também em cada dia, onde a gente realizou, né, uma entrevista com 2 profissionais da instituição. Na prática de observação ali mais específico, né, nós realizamos, né, nosso estágio no Instituto Estadual Dom Diogo de Souza, que fica, né, no bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O instituto ele possui aproximadamente 926 alunos, né, uma quantidade bem alta, sendo assim uma das maiores escolas, né, de Porto Alegre. E na parte da equipe docente, mais ou menos 68 professores e 4 funcionários da instituição. A escola possui uma ampla infraestrutura, possui 2 prédios, possui 17 salas de aulas, possui refeitório, cozinha, um auditório de tamanho mediano, onde são realizadas apresentações internas e externas. Possui um laboratório de ciências com poucas vidrarias e equipamentos, mas eles mantêm um espaço bem bacana lá desde já, levando em consideração que várias escolas do município não contêm o mesmo. A escola também possui 2 laboratórios de informática, possui uma biblioteca bem ampla, possui área coberta, a sala da direção, supervisão, orientação. Possui 2 banheiros masculinos e 2 femininos. Possui uma sala de professores, né, para os professores realizarem seu intervalo, guardarem seus pertences. A escola também possui 2 quadras poliesportivas e 2 mesas de tênis de mesa. Na nossa prática de roteiro de entrevista, né, nós dividimos em 2 dias, né? Então, cada dia nós realizamos entrevista com um profissional da instituição, sendo que no primeiro dia nós fizemos, né, a entrevista com a nossa professora regente e no segundo dia nós realizamos a prática de entrevista com a supervisora que estava ali à frente dessa parte de estágios da instituição. Nós dividimos a entrevista, né, em perguntas que eram mais específicas, focadas na identificação dos profissionais e sua formação, há quantos anos eles trabalham com educação nessa linha. E a segunda etapa de perguntas foi sobre conhecimentos específicos, né, buscando o ponto de vista e o entendimento ali do entrevistado em relação à nossa temática do estágio, que seria educação ambiental. É importante ressaltar que, né, que antes de a gente realizar essas entrevistas, essa parte dessas perguntas mais específicas, a gente apresentou o nosso projeto de estágio para os entrevistados, a fim de ambientar melhor o nosso roteiro e deixando as perguntas com as respostas mais legítimas dos mesmos. Na nossa vivência do estágio, foi de um grande amparo profissional, contribuiu de uma maneira muito positiva. A gente conseguiu alcançar todos os nossos objetivos previstos, que era aprender mais sobre aquela rotina escolar, relação aluno-professor, relação de professor-instituição, as metodologias de ensino utilizadas, os planos pedagógicos, como eles eram organizados. Tivemos uma grande oportunidade de crescimento intelectual e também podemos perceber, né, como é que funcionava a preparação da educação ambiental na escola, com que rotina e com que frequência o tema era abordado nas aulas ou até mesmo pela própria instituição, como os alunos lidavam com isso. Então foi um período bem bacana e bem produtivo o nosso estágio. E para concluir, né, nós colocamos uma frase de um canal chamado Pensador,
que diz o seguinte: a educação ambiental é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida, que é mais ou menos que a gente vinha trabalhando, que a educação ambiental é um processo de aprendizagem capaz de formar um cidadão, uma população, um ser mais crítico, capaz de nos ajudar lá no futuro, e também baseado a respeito a todas as formas de vida, não só da vida humana, mas também dos animais, das plantas, de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta Terra.